Em São José dos Campos, o Ministério Público investiga a compra da cartilha sobre alimentação saudável que virou polêmica na cidade. Essa história deu pano para manga, viu? Os pais questionam o conteúdo do material que associa crianças acima do peso a termos que incentivam bullying entre os alunos. Vamos entender melhor agora na reportagem de Francine Padilha. Balança. Uma história em quadrinhos onde crianças acima do peso são comparadas a botijão de gás. Nesse outro quadro, a personagem diz que não consegue passar pela porta. Aqui o garoto fala que ronca e esse outro que começou a ter gases. O material, a fantástica magia dos alimentos, foi distribuído aos alunos do 4º ano da Escola Municipal Maria de Melo de São José dos Campos e gerou polêmica. Tem que ser abordado sim, mas não dessa maneira, né? A gente, pais, a gente achou que foi de uma maneira muito grosseira. Não precisava ser assim. Ilustrações que revoltaram pais de alunos. Alice, a personagem principal, não resiste ao mundo das guloseimas. Na história, o espelho pede para que a criança não se assuste com a própria imagem. Em outro ponto, ela se desespera, porque precisa ser rápida, mas teme não conseguir por estar pesada. Eu acho que é preconceito. Eu acho que a criança corre o dia inteiro, a criança corre e nem por isso quer dizer que ela só porque ela está mais gordinha ela é vagarosa. Tem muito magrinho por aí que não faz nada, corre muito menos que a própria criança que é mais gordinha. Preocupados, os pais reclamam do material. Afirmam que a cartilha pode favorecer o bullying. Não é legal. Hoje em dia o bullying já faz tanta parte da escola, muito mais do que aprendizado. Se coloca uma cartilha dessa na escola, como que você vai fazer com as crianças? Tem sempre um menino que ele vai sempre falar do outro, vai ter sempre a brincadeirinha. Essa mulher diz que a filha começou a apresentar um comportamento diferente após a cobrança excessiva da professora. A minha filha, por exemplo, ela não gosta de aula de educação física. Ela não gosta, ela ainda falou pra mim assim: mamãe, eu posso mentir pra professora que eu tô fazendo uma atividade fora da escola, porque senão ela disse que vai começar a tirar nota minha. Eu falei, não, você não vai mentir. Por meio de nota, a Secretaria de Educação esclareceu que a cartilha foi elaborada na gestão passada e distribuída pela professora de Educação Física como complemento a um projeto de alimentação saudável. Disse ainda que todo o material já está sendo recolhido. Mas essa mãe questiona o método, já que, segundo ela, os estudantes não aprendem nenhuma atividade física na escola. Foi agora, essa semana, que eles colocaram o pessoal, eu acho que não sei nem se é da prefeitura, 2 para dar aula de basquete na escola. Mas atividade física não tem, as crianças só brincam. Já essa outra mãe não viu problemas. Ali estão explicando para a pessoa não comer muito, principalmente criança, né? Não exagerar na comida. Talvez eles exageraram um pouco em falar que a criança vai comer e vai ficar gorda. Mas eu não achei nada demais, não. Mas para a psicopedagoga, a abordagem foi agressiva e não seria apropriada para a idade. Ela diz que a cartilha pode, inclusive, gerar distúrbios alimentares. O efeito ele vai ser completamente contrário. Inclusive, existe o perigo da criança entrar em outros transtornos, como uma anorexia, distúrbios alimentares. É bem complicado. Os pais que questionaram o material defendem que o assunto seja tratado, mas de outra maneira. Mais leve, não com um desenho grosseiro, né, de botijão, foi muito pesado para eles. Preconceituosos, porque o bullying tá aí, né? É muito polêmico esse assunto. A Secretaria de Educação de São José disse que a equipe da direção da escola esteve reunida com os pais para discutir a questão e esclarecer as dúvidas sobre a prática de atividade física na unidade. A editora que produziu este material informou que a cartilha foi produzida no ano de 2009. A ideia era mostrar a origem dos alimentos e a consequência da má alimentação. Disse também que o material foi feito em outros tempos, quando essa linguagem não era tão polêmica. Reforça ainda que hoje já existem outros títulos sobre alimentação, pois a cartilha citada é anterior ao Guia Nacional Alimentar de 2014. Nós entramos em contato também com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO, e a instituição acredita que a cartilha mostra preconceito contra pessoas com obesidade e também retrata o assunto com
com superficialidade. Alerta ainda que pessoas com excesso de peso ou obesidade regularmente são vítimas de preconceito e que isso tende a gerar estresse, ansiedade e, consequentemente, pode agravar a doença. A questão é a seguinte: a linha do que é educativo e pejorativo é muito tênue. E, segundo os pais, a editora ultrapassou essa margem, ultrapassou essa linha. E aí o que a gente vê? A editora, segundo os pais, tentou, com a melhor das intenções, resolver um problema que tem que ser discutido, que é a questão da má alimentação, mas, infelizmente, acabou causando um outro problema, que é o incentivo ao bullying, a disseminação do preconceito. Os pais se revoltaram com essa história, até porque, se fosse exagero, não teria gerado tanta polêmica assim. A gente sabe que a obesidade, ela acarreta outros problemas de saúde e a gente tem que discutir realmente essa questão da má alimentação. Mas isso não quer dizer que ser obeso é pior do que outra pessoa. A pessoa obesa é pior do que outro, do que o coleguinha. E, infelizmente, a cartilha passou essa impressão. A ideia foi boa, mas como foi executada, isso foi infeliz. E a gente está aqui com a cartilha nas mãos. Realmente, eu fico questionando a prefeitura, já que a cartilha é do ano de 2009, por que não se teve uma revisão? Por que vocês não analisaram antes de distribuir isso para as crianças? Todo o material tem que ser analisado criticamente todos os anos. É do mandato passado. É de outra geração e já era, se você observar, uma cartilha polêmica até para aquele ano, conforme vocês deram a justificativa, porque era para outros tempos, que vocês não esperavam que daria essa repercussão, mas quando você observa, pode colocar no ar a cartilha aí, até para vocês enxergarem melhor do que foi escrito, eu não sei se dá para ler, pode colocar no ar, tem a imagem aí do que foi escrito, dá para congelar em uma mensagem mais polêmica? Olha aí, gente. Veja só essas falas. Você acha que uma criança tem discernimento para aprender isso? Você acha que ela não vai querer ver o exemplo dessa cartilha e querer também implementar, falar isso com os coleguinhas, dentro de casa, dentro da escola? Querer comparar o coleguinha com um botijão? Eu quero saber a sua opinião. Você ficou contente? Você ficou satisfeito com essa cartilha? Você acha que isso se pode distribuir para as crianças? Você que é pai, você que é mãe, você gostaria que seu filho aprendesse dessa forma que uma alimentação não saudável pode acarretar um problema de obesidade? Você acha que é desse jeito que tem que se aprender? Por favor, manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Você acha que essa cartilha pode incentivar o bullying, o preconceito, que é um outro problema que, infelizmente, o obeso passa? Essa geração, infelizmente, acaba convivendo com isso. A gente combate tanto bullying, a gente fala tanto de campanhas de conscientização. E aí, de uma forma lamentável, a gente vê uma cartilha dessa sendo distribuída, totalmente infeliz. Então eu queria que você comentasse, 99633-1075. Daqui a pouquinho eu vou ler a sua mensagem, o seu comentário ao vivo aqui no Balanço Geral.